tirou o goleiro foi embora, ficou de xereca, ele bateu de perna direita, colocou no fundo da rede pra... O narrador se empolgou nesse golaço do Pedro no Campeonato Carioca. Queria saber se vocês perceberam isso durante a partida, né, o que ele falou. E no vídeo de hoje a gente vai dizer tudo sobre Flamengo versus Fluminense, que vai ser jogado no próximo sábado, né? Parabenizar, lógico, o Botafogo conseguiu uma incrível classificação para a Taça Rio, segue a sua luta por mais um título da Taça Rio. Falando sobre reforços, o Landim prometeu que não vai parar no Léo Ortiz, que ainda tem muito tempo para o Flamengo poder contratar, mesmo depois do fechamento da janela. Contratação que, segundo o jornalista do UOL, o Flamengo está tentando um volante que joga no Betis, que se chama William Carvalho. Sobre a licitação no Maracanã, o Dunches soltou os cachorros em cima do Vasco, falando que não é uma atitude correta, que parece que eles estão com medo. E falando do Léo Ortiz, ele já tem data para chegar e o Flamengo está correndo para escrever ele para poder jogar contra o Fluminense no próximo sábado. Essas e outras vocês encontram agora na sua Fly Geral TV. Mas antes disso, se puderem, vocês ajudem, hein, outros flamenguistas a receberem notícias sem sensacionalismo, deixando o like. Então peço para os senhores, deixem o like agora, não fico pedindo aí no meio do vídeo e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E nação, segundo o jornalista Bruno Andrade do UOL, o Flamengo está negociando a chegada de um volante chamado William Carvalho, português que joga no Betis, jogador de 31 anos e viria ali pelo valor de mais ou menos 16 milhões de reais. Galera, de verdade, eu não sei se essa contratação ela vai se concluir. Jogador de 31 anos, tem mais de 30 anos, Flamengo tendo que pagar mais de 15 milhões de reais por ele. E como volante, né, temos aí o Igor Jesus, excelente, né? Para mim é o volante ali no lugar do Eric Pulgar quando não puder jogar. Temos o Alan, temos até mesmo o Thiago Maia. Não vejo necessidade de contratar um volante para o time rubro-negro, pelo menos nessa altura do campeonato. Queria saber a opinião dos senhores, é importante, só que às vezes, né, tem cavadinha de empresário para botar o atleta ali em divulgação, né, na vitrine, como o pessoal diz. Eu acredito que seja esse o caso do William Carvalho. O Flamengo fazer uma negociação dessa, por uma posição dessa, com um valor desse, sei lá, eu acho que não tem muito cabimento, né? Existem muitas especulações, principalmente nos últimos dias de janela, e acredito eu que seja esse o caso do William Carvalho, jogador de 31 anos, que, segundo o jornalista do UOL, está negociando a chegada do Flamengo. Mas eu não vejo se encaixar nas características que o Flamengo busca, principalmente em relação à sua idade. E nação, eu tenho certeza que todos vocês estão rindo de orelha a orelha pela contratação, a grande contratação do Léo Ortiz. Nessa janela a gente fez barba, cabelo e bigode em relação ao Léo Ortiz. Flamengo vai correr ali para tentar, mas acredito eu que vai conseguir escrever o atleta no Campeonato Carioca. Até porque existe uma regra que o atleta precisa ser inscrito com 48 horas de antecedência. E a partida do Flamengo será jogada no sábado. Então, até quinta-feira, o jogador tem que ser inscrito no time rubro-negro. Atleta chega ao Rio de Janeiro na próxima terça-feira, mais conhecida como amanhã. O horário ainda não está definido, mas o Flamengo está vendo ali se ele chega e já vai dar a entrevista coletiva ali de apresentação, conhecer os colegas e já fazer a sua apresentação oficial. Com certeza todo mundo vai querer ver essa coletiva, e é um atleta que foi uma novela muito longa, foi uma das contratações mais complicadas, assim como foi, assim, complicada que eu digo é de se arrastar as negociações, assim como foi do Felipe Luiz também, né? Uma contratação muito arrastada, mas no final das contas deu tudo certo, assim como o Léo Ortiz, que joga muito, galera, é um meio-campo jogando na zaga.
Então o Flamengo precisa dessa data de até quinta-feira escrever o atleta. Acredito eu que o Flamengo vai conseguir agilizar tudo. Vai ser muito bem-vindo o Léo Ortiz, um jogador de altíssima qualidade, né? Parece realmente que é um armador jogando na parte defensiva. A qualidade que ele tem para sair é ímpar, mas já dei todas as características dele no meu último vídeo, o vídeo de sábado, todas as nuances que o Flamengo pode ter com esse atleta na zaga rubro-negra, em campo, né? Então é isso, galera. Até quinta-feira é a data para a gente escrever ele e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E contra o Fluminense, ele vai estar ali no banco. Não acredito que ele vá jogar como titular. Somente se acontecer algo de muito ruim. O Fabrício Bruno divulgou uma foto, né? Onde o nariz dele tá bem inchado, tá parecendo com o meu. Só que o meu, naturalmente, já é daquele tamanho, né? O dele foi por causa da pancada. É isso, galera. Vão pra cima deles e o Fluminense que nos aguarde no próximo sábado. E aí, tem time que às vezes sabe que vai perder e não aceita, como é o que está aparecendo no caso da licitação do Maracanã em relação ao Vasco. O Vasco, mais uma vez, tenta entrar na justiça com um pedido ali, um mandato de segurança para a abertura ali dos envelopes em relação à licitação do Maracanã. E o Dunches, que é o responsável jurídico do Flamengo, ele rasgou o verbo, soltou os cachorros em cima do Vasco, falou que isso não é a atitude correta, né, de um time grande. Vamos lá, abrir aspas para o que disse o Dunches. A gente tem visto ao longo dos últimos 2 anos o Vasco ter judicializado tudo que pode em relação à licitação do Maracanã e não tem obtido sucesso. Na verdade, a gente está com a percepção que o Vasco só quer tumultuar para impedir que se realize a licitação com a abertura dos envelopes. A licitação, ela tem que prosseguir, tem que ir para a conclusão. O Vasco parece que está com medo de deixar ir para a conclusão. Talvez tenha apresentado uma proposta ruim, não sei o que está acontecendo. É totalmente improdutivo, é uma demonstração de fraqueza do Vasco. Mandou a letra, né, cara? Porque deixa as águas correrem. Se for pro Flamengo e Fluminense ganhar a licitação do Maracanã, que é o que provavelmente aconteça, porque o principal nessa licitação é a quantidade de jogos que vai ter no Maracanã. E Flamengo e Vasco, com certeza, tem muito mais jogos a poder propor do que Fluminense e Arena 360, que é uma outra que disputa a licitação do Maracanã. Galera, é feio essa situação, é feio, né? Mas é aquilo, o estádio é do governo. A gente acaba ficando na mão de políticos ou de juízes que às vezes têm ali uma tendência a favorecer um ou uma tendência a favorecer outro clube. É complicada a situação, mas tá aí a licitação do Maracanã, vai sair, o Vasco querendo ou não, mas é feio, né? Não saber perder mesmo antes da partida. É isso, apenas um resumo aqui, uma curtinha do que disse o nosso representante jurídico sobre essas atitudes do Vasco. É a nação. E sobre reforços, o Landim, ele deu uma entrevista após a conquista do Flamengo da Taça Guanabara. Tudo bem, não é um título assim de tanta expressão, mas para quem não conquistou nada na última temporada, começa muito bem o Flamengo, com uma defesa bem sólida e levantando o caneco, sem perder nenhum jogo nesse Carioca. Então é isso, galera. Flamengo tá aí tentando se reforçar cada vez mais. Conseguimos a contratação do Léo Ortiz, que para mim vai ser uma pedra fundamental na conquista de coisas maiores nessa temporada de 2024. Mas não ficou só por aí, até porque o Landim deu uma entrevista após o jogo e falou que não vai parar no Léo Ortiz, que o Flamengo vai continuar a tentativa ali de contratações. No meu ver, galera, lateral direita era ali um setor que eu tentaria alguma contratação, tá?
enxergo o Flamengo bem reforçado em todas as áreas, mas um lateral direito para mim e até mais um zagueiro eu não iria me opor. E o Landim foi bem claro, até dia 7 existe a janela. Só que do dia 1º até o dia 19 de abril existe ali uma exceção para quem está disputando certos tipos de campeonato. Então ainda dá tempo do Flamengo contratar mesmo depois do dia 7 de março. É isso, galera. Vocês enxergam que o Flamengo ainda precisa de uma contratação para alguma posição ou já está boa essa quantidade de contratação, né? Léo Ortiz, De La Cruz, o Vinha. A verdade é a seguinte, né, galera? O Flamengo foi nessa temporada, para mim, no alvo. O Flamengo conseguiu contratações ali para chegarem e serem titulares, ou pelo menos disputar com todas as forças a titularidade. A qualidade dos jogadores são qualidades assim impecáveis. Então, para mim, essa janela foi espetacular, só perdeu para a janela de 2019 e o Flamengo continua no mercado. Então, reforço a pergunta para os senhores: falta alguma contratação? Caso falte, qual seria a posição dentro de campo que vocês tentariam um reforço? Sua opinião é muito importante. Continua essa resenha aqui embaixo do vídeo nos comentários. E a Ferg divulgou a data das semifinais, mas antes disso eu queria de coração parabenizar ao Botafogo, que conseguiu uma grande classificação para a Taça Rio. Vai disputar contra o Boa Vista, a Portuguesa e também o Sampaio Corrêa. Parabéns, Botafogo, conseguir a sua classificação aí direto para a Taça Rio. Mas agora falando sério, Flamengo vai pegar o Fluminense nessa semifinal, porque o Fluminense despencou da tabela, né? Tava ali disputando a primeira colocação, chegou no final, tava na 4ª colocação. Primeiro colocado, Flamengo, com 27 pontos. Segundo colocado, Nova Iguaçu, se eu não me engano, com 24 pontos. Parabéns ao Nova Iguaçu, agora de verdade, sem ironia, até porque não lembro de um time pequeno ter conseguido ficar na 2ª colocação. Se ficou, realmente, eu não lembro. Mas já tem muito tempo que os times conseguem ali disputar as fases decisivas do Campeonato Carioca. Mas como segundo colocado, parabéns realmente para o Nova Iguaçu. Tirou muita onda. E Flamengo versus Fluminense já está marcado para o dia 9, próximo sábado. E o jogo de volta será no dia 17. Lembrando aos senhores que o Flamengo tem aquela vantagem do empate, né? 2 resultados iguais da classificação para o time rubro-negro. Porque o Flamengo fez uma primeira etapa ali de Campeonato Carioca, né? Uma primeira etapa de Campeonato Carioca espetacular, né? Uma defesa se ajustando, o ataque com uma excelente qualidade. Ataque, quando eu digo, é depois do volante, né? Do meio campo para frente, a gente tem uma qualidade ali na armação de jogada, na conclusão das finalizações excelente. A gente consegue sempre fazer pelo menos um gol nas partidas. Então, se a gente não tomar gol na zaga como está acontecendo, o ataque sempre dá conta do serviço. Então é isso, galera. Semifinal determinada, próximo sábado e jogo de volta no próximo domingo. O horário ainda não foi divulgado. Quando for divulgado, eu trago para os senhores, para cima deles. E que isso, hein, Fluminense? Deu mole pra caramba e é entrar com seriedade contra o Fluminense. O Fluminense vai botar o que tem de melhor e a gente também vai ser uma grande semifinal, mas confio muito que o Mengão vai conseguir essa classificação para a final, a grande final do Campeonato Carioca. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, tem uma semana aí abençoada, parabéns ao Zicão, que na data de ontem fez aniversário, 71 anos, um dia ali de feriado para a nação rubro-negra. Então é isso, boa semana, fiquem com Deus, até a próxima e fui!